É nisso que, novamente, eu digo, convoco-vos a todos os jovens. E porquê? As coletividades estão exangues, as coletividades, sobretudo aquelas que, neste caso, eu vou abordar, em termos de Inatel, que estão exangues em termos de sangue novo. É muito difícil hoje encontrar, digamos, quadros dirigentes novos que se sucedam portanto, ao ritmo das eleições dos seus quadros sociais. E muitas vezes o que acontece, como ainda agora hoje me dizia uma associação, é solução administrativa. Porque não encontraram gente nova. De maneira que, de facto, esse é um problema que temos que abordar. Mas, claro, naturalmente, o grande problema das coletividades são os meios. Eu quero aqui dizer que, em relação às sedes, ou seja, a casa, não nos esqueçamos, muitas destas associações e coletividades são quase prolongamentos da casa familiar. São prolongamentos. E às vezes onde a família se reúne, já não tanto como solia fazer-se, mas é às vezes comovente ver como, e aqui na Covilhã, o paradigma da Covilhã, em termos associativos, é um paradigma nacional. É um case of study interessantíssimo. Só para vos dizer que a Covilhã não tem 100 associações, mas tem mais de 200 associações. E que tem 40% ou 50% das associações de todo o distrito. A Covilhã, mesmo em termos inatelianos, em termos de Inatel, só para vos dizer, nós temos hoje grosso modo, 115 centros culturais e desportivos de Inatel. Já os abordaremos. Desses 115, quase também 40% estão. Ou quase 50% estão. Porquê a Covilhã? Eu não me canso de fazer, digamos, alguma historicidade sobre o assunto, porque vale a pena fazer. Merece fazer, e sobretudo quando uma plateia é maioritariamente composta por jovens, a quem estas abordagens não foram ainda suficientemente feitas e convencentes de fazer. Porquê? Eu, ano passado, tive o privilégio de homenagear 5 coletividades, não vou citar nenhuma, mas conhecem-nas todas, que prefizeram 50 anos de associativismo com filiação na FNAT. Para os que não sabem, a FNAT é a sigla que significava a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. O antigo regime tinha destas ironias. O antigo regime era fantástico. Muito cerebralmente concebido isto. Cerebralmente. Portanto, havia uma certa ordem disciplinadora implícita. Havia também, naturalmente, a preocupação de que se fizesse algum desporto que desse também nas vistas. Havia, de facto, a federação dos trabalhadores e tal. E, curiosamente, fizeram-se associações na Covilhã fantásticas. Associações que, aproveitando naturalmente o chico espertismo do regime, mas aproveitaram-o muito bem para fazerem alforjes sociais, para fazerem, de facto, casas que forneceram exemplos vivos de covilhanidade, como eu costumo dizer, mas sobretudo da Covilhã cívica, da Covilhã política, da Covilhã resistente, da Covilhã afetiva, da Covilhã cúmplice. E isso transformou a Covilhã, efetivamente, numa cidade sui generis, em matéria de consistência sociológica, de consistência política. A Covilhã vota sui generis. Tem muito a ver, portanto, com o que foi esta gênese fundacional do associativismo. E tão arraigado ainda está esse espírito que, como sabe, o Inatel, a partir do 25 de Abril, da Revolução sempre presente do 25 de Abril, o Inatel, Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores, substituiu o FNAT. Mas ainda há algumas coletividades que encaram com alguma resistência a filiação no Inatel, porque dizem que é um sucedâneo ainda da FNAT. Essa resistência ainda continua. Eu tenho isto à guisa, digamos, em nota de rodapé, uma ou duas coletividades interessantíssimas, que promovem atividades interessantíssimas, culturais, desportivas, e que, naturalmente, às vezes correm e se socorrem do Inatel para, naturalmente, que o Inatel as ajude a promover algumas atividades de mérito. E eu disse, meus senhores, o problema que se põe
é que nós temos regras. Regras que têm a ver, naturalmente, com a filiação do Inatel. Como as câmaras também têm as regras, não podem entregar dinheiro apenas por, digamos, impulso caritativo. Mas em nosso lugar sabe que ele era afinado, que é realmente revelador do que foi esta gênese, portanto, como eu dizia, associativista de Covilhã. Mas reparem bem, a Covilhã passou tempos muito difíceis há 50, 60 anos. Sabem que essas coletividades, essas casas, eram muitas vezes fornecedoras daquilo que não havia nas casas. O banho, por exemplo, nas associações. O banho, esta coisa tão prosaica como tomar um banho. Quem é que podia tomar banho em casa se não havia saneamento, não havia casas de banho, não havia nada? Sabiam também por isso. E, portanto, digamos que esta âncora social e sociológica funcionou tremendamente bem durante estes anos. O Inatel, como sabem, como dizia o José, temos hoje 115 CCTs no distrito. O Inatel é uma instituição com um modelo conceptual de apoio à cultura e ao desporto, não falo do turismo porque não é chamado à atuação, em relação ao desporto e à cultura, é um modelo conceptual amateur ou amador, mas que de facto ainda hoje tem aproximadamente 4.500 associações vinculadas e filiadas, e ainda hoje quase constitui o Inatel, digamos, a parte, provavelmente, das instituições que o fazem, mas que ainda distribui um saxofone por uma banda, uma pandeireta por um rancho folclórico, portanto, por um rancho etnográfico, e naturalmente continuamos a financiar, enfim, com o que é possível fazer estes milhares de pequenas instituições, que às vezes, meus senhores e meus caros jovens, são a única matriz e a única referência que há de aglutinação cultural ou desportiva de um pequeno grupo. E, portanto, estas instituições, estas coletividades, são, muitas vezes, um fator de não total desertificação, desculpamento. São fatores aglutinantes. E, por isso, naturalmente, a oportunidade e o interesse deste tipo de reflexões. Eu diria até que, muitas vezes, sobretudo para uma população um pouco menos jovem, uma coletividade onde se joga a simples sueca, onde se joga a máquina, onde se jogam umas damas, onde se jogam os xadrez, onde se fazem pequenas atividades, onde se vê televisão, onde se conversa e, voilà, onde se bebem também os copos. À boa maneira portuguesa, são autênticos pequenos espaços de felicidade social que é preciso proteger. E por isso eu disse há tempos, abençoadas as autarquias, sejam juntas de freguesia, sejam câmaras municipais, abençoadas as instituições públicas que concorrem, que para além de serem convocadas, concorrem para a materialização daquilo que é a casa social. Tal como naturalmente nós amamos a nossa casa, é esta casa social que é a coletividade. Portanto, a dignificação da funcionalidade de uma sede é a dignificação direta do seu tempo. Portanto, abençoados os que fazem isso. Eu quero aqui dizer que a Covilhã, nesse aspecto, tem dado passos gigantescos em matéria de solucionar a par e passo essas coletividades. Bom, eu diria aqui ao João Santos que vou ver se não esgoto o tempo, porque será melhor a maiêutica da pergunta do que, de facto, perdemos muito tempo também nas exposições. Mas apenas queria, naturalmente, dizer que os jovens, que é o caso, somos trazidos aqui à discussão e à oportunidade deste seminário, temos que naturalmente pensar que esta primeira, antigamente, não sei se sabem melhor o que é, havia a prestação de serviço cívico aos estudantes, uma coisa qualquer, quer dizer, o serviço cívico ou quem não acabava um ano, desculpem lá, posso estar a dizer disparates, mas passagens administrativas, às vezes, a prestação de serviços à comunidade, era também considerado curricular, salvo erro, nos idos de 70 e poucos, mas somos todos convocados, como eu digo,
à prestação destes serviços. Eu não quero fazer ironia, nem querendo naturalmente com isto dizer qualquer crítica. Eu vou às vezes às comunidades e vejo naturalmente há uma parte das comunidades está sempre cheia que eu vá. E eu até vou dizer que os jovens, sobretudo os jovens universitários da Filha, têm concorrido muito para uma animação sistemática das coisas. Bom, é ter de continuarem na mesma nisso, mas atenção, fazerem algumas lateralizações no sentido de facto de sermos capazes de fazer esse serviço público. Eu direi que um serviço a uma instituição é um ato solidário, é um ato cívico, é um ato de um braço pacífico da sociedade civil. Do braço pacífico da sociedade civil. E é nesta transversalidade em que todos temos quase um hobby com a nossa associação, um hobby com o nosso clube, um hobby com a nossa associação profissional. É nesse sentido, com os nossos bombeiros, e é nesse sentido que, de facto, vos deixaria o apelo final, no sentido que é sempre trabalhar, não apenas para a comunidade, vagamente, mas é assim trabalhar direcionadamente em relação ao homem, em relação àqueles que precisam, e em relação àqueles a quem nós podemos dar muito tempo. Eu nunca me canso de citar Tocqueville quando ele diz que o homem, com os seus defeitos, as suas qualidades, as suas grandezas, as suas misérias, o seu alto e o seu baixo, é, apesar de tudo, o animal mais digno da nossa compaixão. E então, como nós não temos anjos, amemos os homens através exatamente da nossa participação, daquilo que pudermos fazer nestas instituições. Meus caros jovens, vamos a isso. Ora, muito boa noite a todos. Estou aqui nesta sala da Associação Académica, que não é propriamente uma coisa estranha para mim, onde, aliás, passei muitos e bons anos e estive cá nesse dia da inauguração desta sede e pronto, estão aqui muitos ex-colegas meus e, de facto, foi um momento extraordinário para porque esta sede, tal e qual ela é, com as condições, materiais que tem, para a prática, para a utilização e, portanto, espero que esta sede terá, sem dúvida alguma, muito mais projeto para a frente do que passado para trás, disso não tenho a mínima dúvida, mas foi uma importante conquista dos estudantes da Universidade da Beira Interior e foi fundamental para o desenvolvimento, depois de um conjunto tão significativo de atividades e mesmo para a capacidade afirmativa e reivindicativa dos estudantes desta academia que tem de facto esse valor. E, portanto, muitas vezes até se pode colocar, se tem lá embaixo umas placas a dizer que da inauguração da sede, na altura da inauguração da sede, etc., refere inúmeras personalidades que na altura portanto, estavam ligadas portanto, ao poder político da época, mas portanto, a ideia que queria valorizar sobretudo é que foi o trabalho coletivo, o espírito associativo que deu esta sede aos estudantes da Universidade da Beira Interior e assim acontece também com aquilo que é um bocado um movimento associativo e que a gente vai conversar agora, que é um aspecto fundamental do ponto de vista da construção coletiva. E numa altura e numa sociedade que apela tanto aos valores do individualismo, do consumismo, do oportunismo, do conformismo, tudo aquilo que possa traduzir alguma coisa de construção coletiva é naturalmente um aspecto contracorrente relativamente aos valores dominantes nesta mesma sociedade e, portanto, penso também um sinal de esperança relativamente às transformações que naturalmente esta sociedade também precisa, porque não é preciso também abrir muito assim o saco para percebermos que naturalmente há coisas que não estão bem. Dizer-vos que os aspectos que aqui queria trazer tanto resultam de uma experiência também individual, que passou pelo movimento estudantil, pelo desporto, também uma experiência política e muitas vezes tenho ideia, até porque se procura descaracterizar, penso eu propositadamente, aquilo que são aspectos importantes da democracia no nosso país, mas também da democracia num plano mais amplo, também de uma experiência partidária e de uma experiência política, como qualquer outro cidadão tem o direito também de ter. E faço um sublinhar relativamente a isto, porque há e procuram-se alimentar cada vez mais na sociedade portuguesa, e penso que este não é um problema apenas em Portugal, qualquer tipo de anátema
e de estereótipo do género de quem pertence a um determinado partido político ou que a participação política é menos nobre do que a participação associativa e é uma participação exatamente ao mesmo nível, tão fundamental como qualquer outra. Aliás, se olharmos até para a história da nossa própria democracia, foi também no quadro dessa mesma luta política que construímos muitas das coisas que temos hoje. E digo isto porque há, de facto, muitas vezes aquela tentativa de separar os próprios cidadãos da chamada classe política. O primeiro orador, o professor que inicialmente falou da classe política. Eu não acredito no conceito da classe política. Acho que não existe uma classe política. Há cidadãos de várias classes, e, portanto, cada um desses tem a opção de fazer política de acordo com aquilo que são as convicções. E digo que não há, portanto, uma ideia de classe política, porque isto parece que afasta e que arruma para um determinado canto quem tem e quem faz intervenção política e depois, portanto, quem não está e demite, na minha opinião também, de certa forma, todos e cada um da sua própria intervenção e também de uma palavra que tem a dizer naquilo que serão os aspectos essenciais da vida e daquilo que rodeia a vida de cada um. É uma opinião pessoal, eu sei que este é um conceito sistematicamente colocado e depois remete também para uma outra coisa que nós também não identificamos se há coisa que caracteriza o associativismo é a sua diversidade e a intervenção política também é ela muito caracterizada por opiniões, perspectivas divergentes e posicionamentos também divergentes. Continuando, portanto, isto é uma primeira introdução sobre alguns aspectos mais abrangentes. Uma primeira ideia é que a questão da participação é um aspecto fundamental para aferir da qualidade. A questão da participação do ponto de vista mais abrangente, mas também do ponto de vista objetivo, é um aspecto essencial para avaliar de uma sociedade mais democrática. Ou seja, tenho para mim que quanto maior e quanto mais elevada for a participação de todos e cada um, melhor será a qualidade, entre aspas, da nossa democracia. E não há democracia sem participação. Eu podia ser um indivíduo, quando estava aqui na associação académica, coberto de razão relativamente aos aspectos todos que rodeavam a vida da associação e da universidade, etc. Mas por mais, tanto iluminado e abrilhantado que fosse pela inspiração divina, de certeza absoluta que sozinho não teria condições, nem eu, nem qualquer outro que entretanto estivesse a desempenhar, ou esteja a desempenhar esse cargo ou outro qualquer, sozinho não teria condições, portanto, de poder desenvolver um trabalho que fosse ao encontro dos reais interesses e aspirações por parte dos estudantes. E, portanto, a ideia de que o nível e o grau de participação das pessoas tem naturalmente repercussões na qualidade da democracia que nós, tal e qual eu entendo. E entendo também que a democracia, e esse foi aliás um aspecto abordado e com o qual estou plenamente de acordo, não se esgota nem no plano formal, portanto não tem, a democracia não se decreta, exerce-se no dia-a-dia e também não se esgota no plano político. Não tenho ideia que possa existir uma democracia política sem existir simultaneamente uma democracia no plano económico, no plano social e no plano cultural. Portanto, poderia até avançar esta ideia. Na minha opinião, existem 4 aspectos ou 4 dimensões da democracia e que qualquer uma delas, portanto, não pode existir independentemente de outra. E também concordo com a ideia de que não se esgotando nem no plano político nem no plano formal, que relativamente à vida do dia-a-dia, também ela não se pode esgotar naquilo que é uma espécie de convite de 4 em 4 anos, endereçado aos cidadãos para irem dizer, nessa altura e apenas nessa altura, de sua justiça. Ela tem que ser exercida no dia-a-dia e tem que existir mecanismos e espaços de participação, e, portanto, por parte dos estudantes, por parte dos dirigentes associativos que aqui estão nesta sala, por parte das instituições, tem que existir uma cultura também de exigência, do oportunismo e do conformismo. Estes valores procuram-se que se imponham como dominantes. Penso que os principais meios de comunicação social meia dúzia de grandes grupos económicos que controlam cerca de 75% da informação mundial, tanto sendo pouco nesta ideia. A partir de agora, isto não pode avançar muito mais para a frente
O mundo há de ser, daqui para a frente, mais ou menos tal e qual a gente o conhece. Portanto, já se estão a anunciar sacrifícios, nem estamos propriamente em altura de tomar decisões. Ainda não estamos propriamente na altura de tomar decisões. Mas, portanto, conduzem muito, e, portanto, não estamos condenados a gerir o sistema, e eu diria mais, a gerir o capitalismo. E eu acho que a própria participação associativa e os valores. E, portanto, isto é esta introdução um bocado mais alargada para dizer que o associativismo e a realidade que vemos hoje, quer no nosso país, quer aqui no próprio Conselho da Covilhã, não está desligada de nenhuma destas dimensões. Não vive numa redoma, não é um aspecto isolado de orientações que existem, quer no plano internacional, quer no plano nacional, quer também no plano local. Há, de facto, aqui dimensões que se interligam e, portanto, e os aspectos de fragilidades que hoje se possam identificar no movimento associativo, e algumas delas já foram aqui colocadas, falta de dirigentes associativos, dificuldades em arranjar disponibilidade por parte dos mais jovens para assumir desempenhos nos trabalhos das direções das coletividades, portanto, estão efetivamente ligados a questões e a problemas candentes na sociedade portuguesa e no mundo. Eu penso que, para manter as coisas tal e qual elas estão, não são precisos cidadãos a participar, não são precisos cidadãos envolvidos, não é preciso haver malta a praticar desporto, não é preciso que a rapaziada vá ao cinema. Para que as coisas continuem mais ou menos como estão, portanto, tudo o que seja essa dimensão de participação não é necessário. E, portanto, eu penso que também há aspectos objetivos e subjetivos que combatem o desenvolvimento do movimento associativo de um ponto de vista mais geral. Um exemplo disso, por exemplo, nós tivemos uma grande operação e penso que terá sido também um sucesso para o país, do qual eu também fiquei orgulhoso, que foi a realização do Euro 2004. O Euro 2004, portanto, com tudo aquilo, cada um de nós, aqui à volta desta mesa, imagina que significou para o nosso país, quer do ponto de vista do investimento financeiro, quer do ponto de vista também do prestígio, da projeção que significou para o nosso país. Mas a componente desportiva, por exemplo, toda a componente desportiva, e estão aqui dirigentes desportivos, e toda a componente desportiva foi encaminhada na lógica do senta-te e vê e não do levanta-te e faz. E eu penso que é um bocado, a ideia que eu tenho é que a esmagadora maioria, portanto, das mensagens que passam, portanto, é no sentido de conduzir cada vez mais os cidadãos à mesma apatia. Tal como eu disse, para manter tudo como está, portanto, ver televisão, trabalhar e ver televisão, portanto, é tal e qual aquilo que o sistema procura aqui. Mas, por outro lado, surge muitas vezes a ideia de que as pessoas não participam porque não querem. Que as pessoas são preguiçosas, que antigamente não querem, e eu não concordo muito com isto. Eu acho que há hoje dificuldades objetivas em termos da participação das pessoas. Dificuldades do ponto de vista da vida das pessoas hoje. Da vida das pessoas. É óbvio que uma pessoa com o nível de instabilidade laboral que existe, e no plano da juventude, esta situação, portanto, assume proporções alarmantes, portanto, praticamente, já nem vamos, a maioria dos que aqui estão, portanto, vão ser formados em filosofia. E penso que têm presente o problema que têm pela frente. E penso que têm presente que quando tiverem que enfrentar esse problema, a preocupação que lhes vai surgir na cabeça será toda menos o problema da coletividade ali na zona. Porque as exigências que a vida irá colocar, portanto, são exigências do ponto de vista até da própria sobrevivência. Isto é ou não é uma limitação à participação? O problema do desemprego. Aliás, portanto, esta foi feita aqui uma alusão em relação à história e ao magnífico património de intervenção associativa que existe no nosso Conselho. Mas o problema do desemprego, do ponto de vista daquilo que significa, não apenas do ponto de vista material, mas também do drama e dos problemas humanos que cria em casa, nas famílias, até da própria autoestima, cria muitas dificuldades do ponto de vista da participação e do envolvimento. O problema do respeito pelo estatuto do dirigente associativo.
e do treinador e do atleta, quer do seu reconhecimento no local de trabalho. Um exemplo disso, um trabalhador, por exemplo, um trabalhador que queira praticar, mesmo que não seja um nível competitivo muito elevado, e que penso que está aqui gente na sala que não deixa de mentir, que queira a partir dos 22, 23 anos, quando deixa a escola, que queira continuar a praticar uma determinada modalidade esportiva, não tem por parte da entidade patronal qualquer tipo de reconhecimento, ou então há casos excepcionais, naturalmente poderão existir casos excepcionais, mas não tem qualquer tipo de reconhecimento relativamente a essa atividade que pretende desenvolver. E estou a falar de um plano desportivo, como poderia falar de um plano cultural e no plano a diferentes níveis. Portanto, eu penso que, de facto, por exemplo, a intervenção e o movimento sindical. Com a nova lei de trabalho, por exemplo, com o novo Código de Trabalho, há limitações relativamente à liberdade sindical dentro das empresas absolutamente consideráveis. Aliás, inclusivamente, poderão levar, portanto, ao desaparecimento de inúmeras comissões de trabalhadores dentro das próprias empresas. Portanto, há um problema, de facto, de limitação ao desenvolvimento da participação dos cidadãos. E que estamos numa academia, o problema das propinas. Ou alguém... aliás, eu assisti, infelizmente foram longos os anos que demorei a tirar o curso, por diversas razões, e assisti a diferentes leis de financiamento e à proporção social que isto tinha dentro da escola. À medida que o tempo foi avançando, foi sempre mais difícil fazer listas. E garanto-vos que tive 9 anos sempre a fazer listas. Foi sempre cada vez mais difícil. Porque íamos falar com a rapaziada, isso não, então eu agora... Então, como é que eu posso ir para a Associação de Estudantes com a disponibilidade que me exigem na Associação de Estudantes e se há aqui alguém da Associação Académica e mesmo do núcleo sabe do que é que eu estou a falar e com os custos do ensino a subir cada vez mais. Aliás, já tive em vários debates nos últimos dias e mesmo a propósito de questões relacionadas com a campanha eleitoral, professores a dizerem, portanto, com esta última lei das propinas que foi aprovada, que se acentuou o abandono nas escolas. E eu acho iria terminar a minha intervenção com alguns aspectos sobre o movimento estudantil português, que o problema dos aumentos dos custos do ensino poderão conduzir a uma situação de elitização do movimento estudantil em Portugal. Ou seja, vai para a Associação de Estudantes não é quem quer, vai para a Associação de Estudantes quem efetivamente pode. E este é um problema que eu acho que devia ser combatido a diferentes níveis e que tem que ter também, do ponto de vista das próprias instituições, uma resposta, porque é também a própria vivência da instituição que estará aqui em causa. Um outro aspecto que eu penso que é também importante colocar, e isto muitas vezes passa-se quer ao nível do poder central, quer ao nível do poder local, que é de, por exemplo, do Estado considerar o movimento associativo como um prolongamento de si mesmo e não respeitando e estimulando o caráter autónomo que o movimento associativo deve ter. E este é um problema que muitas vezes se verifica, porque, sendo certo que o movimento associativo tem e desempenha muitas vezes funções que o próprio Estado, à partida, deveria desempenhar, por exemplo, esta associação académica, em colaboração com os serviços de ação social, garante o desporto universitário. O desporto universitário. De competição. No ensino superior português, por exemplo, o desporto é garantido todo pelas associações de estudantes. Todo. Em colaboração com os serviços de ação social. Mas se é certo, portanto, que há esta substituição, e eu não vou discutir se é saudável ou não, tem a ver com a história do movimento associativo, etc., existe muitas vezes uma tentativa, que eu penso que é evidente, em alguns aspectos, de procurar transformar as próprias associações em prolongamentos do próprio Estado. E eu penso que isso é errado e que isto limita também a intervenção do movimento associativo. Poderão situar, não sou propriamente um grande conhecedor do assunto, mas, portanto, o primeiro tem a ver com uma situação que é praticamente generalizada por todo o nosso país, que é o surgimento das bandas filarmónicas no século XIX, e o primeiro conceito de coletividade portanto, vem no fundamental daí, portanto, estas tentativas de alinhar, de certa forma, o movimento que hoje vivemos, é que aquilo que alimentou durante muitos anos
estas coletividades, ou seja, portanto, no fundo, uma grande massa de trabalhadores das unidades fabris que existiam no Conselho da Covilhã, hoje em dia, o problema do desmantelamento do aparelho produtivo no nosso país, de um ponto de vista mais geral, e o problema dos têxteis, do ponto de vista mais particular. E, aliás, o problema que hoje está colocado ao nosso lado, ou algumas zonas do Distrito de Aveiro, por exemplo. E, portanto, isto está a ter repercussões aí. Eu, traçando este cenário todo, dirão assim, ou seja, aquele tipo está pessimista relativamente ao futuro. Eu não estou nada pessimista relativamente ao futuro. Eu acho é que há dificuldades, hoje, objetivas, que se interligam, portanto, com aspectos consideráveis do ponto de vista de uma estrutura mais abrangente, e que, naturalmente, vai ter que existir redefinição, até do próprio movimento associativo, e depois, por outro lado, uma capacidade reivindicativa que há de ter que ter que este mesmo corpo, na cultura, na ocupação de tempos livres, no convívio, na confraternização, sem dúvida. Mas tem um papel também de agentes transformadores da sociedade, e esse papel e essa natureza, penso que enquanto existir homem, e nisto estarei de acordo, portanto, enquanto existir homem, portanto, não deixará de assim acontecer. Terminava dizendo apenas mais uma questão. Aliás, era este o tema, isto foi uma introdução de tudo. Era este que foi pedido para falar sobre o movimento estudantil, e eu acho único, ímpar em todo o mundo. E eu penso que tantas vezes isto não é suficientemente valorizado. Na maioria dos países existem coisas semelhantes a sindicatos de estudantes e a federações de estudantes. E em Portugal não só não existe nem uma coisa nem outra, quando falamos de sindicatos de estudantes é associações de estudantes organizadas, não chegam a ser associações de estudantes, é os estudantes organizados por afinidade ideológica, e federações de estudantes, portanto, o tipo de estruturas, como existe no Brasil, que é a UNE, que são grandes organizações estudantis que representam os estudantes de todo o país. Em Portugal não existe isso. Existe uma coisa simples, que é cada escola tem uma associação de estudantes, cada associação de estudantes representa-se a si mesma. Isto parecendo uma coisa aparentemente simples, e com a qual estamos habituados a lidar, cria um tecido tão denso e tão rico de experiências associativas no movimento estudantil, sobretudo do ensino superior, que é dos aspectos mais significativos que existe no nosso país, do ponto de vista da realidade do movimento associativo. O movimento estudantil, do ponto de vista desportivo, e esta associação é exemplo, do ponto de vista desportivo, cultural, de apoio pedagógico, muitas vezes em substituição, e em compensação até das próprias estruturas da universidade, do ponto de vista dos equipamentos que tem, do peso social, e posso dizer também do peso político que tem condições ímpares para o seu desenvolvimento. As associações de estudantes em Portugal do ensino superior têm mais de 100 anos, algumas delas, a do Técnico, a de Coimbra, etc., e criaram, de facto, esta mesma dimensão. Há outro aspecto que contribuiu para isto, e que distingue o movimento estudantil do movimento juvenil, regra geral. Por um lado, a disponibilidade que existe por parte dos estudantes, que não é a mesma, e como devem compreender, de um jovem trabalhador, há outra disponibilidade. E depois, por outro lado, aquilo que foi uma consagração por parte da Assembleia da República, em 1987, que é a Lei 33/87, que é a Lei das Associações de Estudantes, e que consagra um conjunto de regalias e de direitos das associações de estudantes que tem sido fundamental para que elas continuem a desempenhar o trabalho que têm vindo a desempenhar. E eu digo que consagra, mas como tudo na vida, não há direitos eternos, e portanto os direitos ganham-se e perdem-se, conquistam-se, mas também há por vezes derrotas e recuos, e portanto é também um apelo que deixo aqui aos, não digo colegas, mas aos ex-colegas da UBI, que é para continuarem a garantir também esses mesmos direitos que esta associação, entretanto, conquistou, com a ideia também, como já referi, que haverá muito mais projeto que passar até agora. Muito obrigado. Depois desta teia cética tão bem ouvida por baixo, tem a ser o convite que me foi feito para estar hoje aqui, tanto neste colóquio, e para falarmos um pouco do historial do investimento da autarquia na infraestrutura esportiva e cultural. Eu tenho a tarefa um pouco mais facilitada, porque o Mercedes já disse algumas coisas que eu gostaria de dizer também, nomeadamente o Sr. Professor Bernardo Vigo e a Arta da Silva, o Sr. Valdeado e Nabel. Começaria por dizer, tanto aquilo que já hoje disse na RTP. De facto, o Conselho da Covilhã é um dos conselhos do país mais rico em associativismo.
Eu comparo muito sempre o número de associações, das diferentes associações que tem o Conselho de Lisboa com o Conselho de Avilhã. Lisboa, o Conselho de Lisboa tem 211 associações e nós, na minha base de dados, temos 304 associações, não incluindo algumas que são as chamadas Ligas dos Amigos, que agora estão a nascer, a Liga dos Amigos do Bairro Municipal, a Liga dos Amigos dos Períodos Altos. Pronto, há um conjunto de Ligas de Amigos que está a crescer também agora, para além daquilo que são as associações normais, para além dos CCDs, portanto, de facto, elas todas essas têm praticamente quase 50 anos de existência, agora portanto, surge também a Liga dos Amigos. Bem, não querendo fazer muita história daquilo que de facto justifica que o Conselho de Acolher tenha um grande número de associações, é sempre bom dizer e recordar, principalmente para aqueles estudantes da UDI que não são do Conselho ou da região, que muitas das associações que hoje temos no Conselho de Acolher surgiram antes do 25 de Abril por necessidade também das pessoas, nomeadamente dos trabalhadores, fazerem tanto alguma crítica ao regime. Então, onde é que se juntavam normalmente? Muitas dessas associações foram criadas em sótãos de prédios, eu conheço algumas, em sótãos de prédios, onde de facto as pessoas se juntavam para criticar o regime, só pena que se o fizessem de fora de locais, desses locais, não terem tantas vezes para o fazer. Recordo, por exemplo, a Associação Desportiva de Iniciação, da qual eu já fui presidente, e conheço muito bem o historial desta associação, foi criada exatamente num sótão, num prédio, e ela hoje está, portanto, com muita vitalidade. A esse propósito, porque também pedem para falar um pouco do historial, dizer o seguinte: eu convivi muito de perto com esta associação que referi durante 9 anos, em termos de vizinhança. Isto é, eu morava na Rua Mateus Fernandes e, sensivelmente 100 metros dessa associação, e andei 9 anos a conviver, portanto, com as pessoas que estavam à frente desta associação, mas nunca entrei dentro desta associação. Só entrei quando fui chamado a ser, portanto, sócio dessa associação, para 2 meses ou 3 meses a seguir ser presidente da direção dessa mesma associação. Só quando de facto entrei nessa associação é que eu me comecei a perceber da grandeza, não só desta associação, mas de todo o associativismo e do movimento associativo que existia no Conselho de Acolher. E confesso que foi a partir dessa data e a partir dessa altura que me comecei a apaixonar pelas questões do associativismo. Eu estou na Câmara Municipal de Acolher desde 1994, até 97, sem responsabilidades de gestão, e desde 1998 até hoje, com responsabilidades de gestão, nomeadamente a nível do associativismo, entre outros pelouros, e depois, há 2 anos e pouco, do desportivo. E isso levou-me, como é, penso eu, a obrigação de qualquer autarca, a entrar bem por dentro da vida associativa, conhecer bem por dentro daquilo de tudo que se faz dentro de uma associação. E porquê? Porque quem tem a responsabilidade de fazer a gestão dos dinheiros públicos deve fazê-lo com o tal sentido de responsabilidade. Deve saber para o que é que direciona a capital ou para onde é que não deve direcionar a capital. Eu, em 1998, e há aqui dirigentes associativos que sabem isto, e comecei a exigir que todas as associações do Conselho de Acolher que fossem ao nosso encontro, no sentido de nos pedir apoios financeiros um outro, nos fizessem chegar sempre os planos devidamente elaborados, planos de atividades e os orçamentos, devidamente orçamentados todas as atividades que, de facto, tendiam a levar por diante. E começámos a receber, efetivamente, excelentes planos de atividades com excelentes orçamentos. E houve um dia em que eu constatei que muitos dos planos de atividades que chegavam ao gabinete iam no sentido de nos dar a conhecer um conjunto de atividades que nunca iam ser desenvolvidas. Então, nós começámos por pedir também relatórios às coletividades e também começámos por pôr no terreno
pessoas da autarquia que acompanhavam e acompanham e acompanhamos as atividades que são desenvolvidas em cada uma das associações. Como nós não podemos, alguém vai visualizar aquilo que de facto é desenvolvido, isso de facto é desenvolvido tal como nos foi apresentado em termos de plano e orçamento. E de facto foi com este percurso que se foram também, e com estas exigências, que se foram também dando algumas ações de formação aos dirigentes associativos. É verdade que o movimento associativo hoje, quanto a mim, salvo a minha opinião, e salvo honrosas exceções, não há carência hoje, ao contrário do que se possa imaginar, de dirigentes associativos. Não há carência de pessoas para as associações. E porquê? Foi dito aqui, pela doutora Fátima, principalmente, com muito esta questão, portanto, e o Sr. Bernardino também, da questão das sedes sociais. Em 1998, de facto, não havia condições para reunir. Não havia. E a este propósito, eu recordo-me que em 1983 ou 84, havia um grupo, um rancho folclórico, que hoje de facto é um rancho folclórico federado do Conselho da Vilhã, que é o do Fugiense, estava inativo. E em 84 eu tive responsabilidade, como subcoordenador do ensino recorrente do Distrito de Castelo Branco, de fazer um levantamento de tudo o que eram as associações e as atividades que estavam a ser desenvolvidas e aquelas que de facto estavam inativas. E em 84, está aqui um dirigente do Fugiense que sabe, esse grupo não tinha o rancho folclórico do Refúgio em atividade. Promovi uma reunião lá, num cubículo, estou certo que não tinha mais de 9 metros quadrados, em terra batida, e foi aí que se começou a falar, então, do desenvolvimento da própria sede social, mas também da atividade que deviam desenvolver em paralelo, para que, de facto, os investimentos se pudessem justificar, portanto, a serem canalizados para o Fugiense. E, de facto, muito recentemente, o Fugiense tem uma sede, julgo, tanto fabulosa, e porque falámos de sedes sociais, eu queria, tanto, deixar aqui um testemunho vivo, que é o que o Conselho da Covilhã hoje tem um movimento associativo dotado de excelentes sedes sociais. No passado domingo inaugurámos uma sede social do Moinho do Lameirão, que hoje, se aquela obra fosse posta a concurso, custava no mínimo, em base de lançamento, 95 mil contos. E se eu disser que aquela sede social foi construída com cerca de 40 mil contos, esta é a verdade. Foi construída com cerca de 40 mil contos. Quase todos financiados pela Câmara Municipal da Covilhã. Mas, onde existem milhares de contos de mão de obra, dos seus associados, dos seus dirigentes, dos amigos do bairro, em que essa coletividade, de facto, está inserida. Vamos inaugurar o Águias dos Trigais. Fica a cerca de 1h e pouco da cidade da Covilhã. Uma anexo da freguesia da Eirada. Uma sede social toda feita em xisto. Matéria-prima da região. Temos o Conselho, de facto, dotado das melhores sedes sociais. Há muitas sedes sociais hoje aí, e penso que muita gente as conhece, que são autênticas vivências. Eu refiro-me concretamente ao Académico de Penedos Altos, à excelente recuperação do Oriental de São Martinho, e porque estamos a falar na Associação Académica, portanto, e para estudantes, nomeadamente estudantes universitários, permitam-me que coloque aqui aquilo que eu penso que contribuiu também decisivamente para que o movimento associativo, nomeadamente na cidade da Covilhã e em determinados bairros, este movimento associativo tenha tido tanto o desenvolvimento, o fogo, tanto que teve e que hoje é visível.
exatamente os estudantes universitários. E como é que começou este relacionamento e esta abertura das sedes dos clubes aos estudantes universitários? Através da necessidade de espaços para ali prepararem a Semana do Caloiro, a recepção ao Caloiro, porque é necessário, de facto, fazer muitos trabalhos e onde é que vão fazê-los. E o primeiro recurso foi, e penso que ainda é, em alguns casos, dos clubes. E começou-se a gerar uma familiaridade entre os estudantes universitários e os dirigentes associativos, as coletividades, os sócios, que permitiram que hoje haja determinadas coletividades que são a segunda casa dos estudantes universitários. O Oriental São Martinho é um exemplo disso. Os Leões da Floresta, que é uma das sedes sociais que vai ter agora um pouco também em termos de recuperação, é outro exemplo, mas entre tantos outros exemplos. Portanto, eu penso que os estudantes universitários, a tal geração rasca que eu nunca considerei como tal, têm tido um papel decisivo para que o associativismo no Conselho da Covilhã e fundamentalmente na cidade da Covilhã seja aquilo que hoje é. Pediram-me para falar de facto muito fácil, porque eu tenho aqui também um conjunto de gráficos, de números, e facilmente eu, portanto, explanava aqui em 10 minutos aquilo que tem sido um investimento, diga-se de passagem, enorme. A Câmara Municipal da Covilhã, penso que nenhuma Câmara do país recebe dinheiro para que a própria Câmara distribua ao movimento associativo. Portanto, nós, de facto, pegamos neste dinheiro e todos os anos, no plano de atividades e orçamento da Câmara Municipal da Covilhã, aprovado normalmente em outubro, novembro de cada ano para o ano seguinte, pomos ali uma verba que é destinada exatamente ao apoio às atividades das diferentes associações. Não só atividades. Nós fizemos investimentos enormes para cerca de 4 milhões e 400 mil euros. Isso em 1999. Depois, em 2000, aumentámos para 6 milhões 722.506 euros. Isto é, portanto, havia apoio direto para as atividades culturais, como havia, portanto, apoio direto para as atividades esportivas, mas também havia, portanto, apoio direto para as infraestruturas. Daquela coletividade que inaugurámos, portanto, agora, no passado domingo, em Cantargalo, o Nilson Lameirão, que não destruísse uma pequena barraca em zinco que lá tinham até à conclusão e inauguração da sede social. Seguramente deve ter 11 metros quadrados. Era batida também. Era onde eles se reuniam. E eu pergunto, como é que é possível, ou como é que era possível, ter um grupo de bombos, um rancho folclórico, um grupo de danças e cantares? Não era possível. Hoje tem um salão onde, com certeza, podem ter 500 pessoas a assistir às diferentes atividades culturais e de ocupação de tempos livres ou de lazer naquela atividade. E isto origina, como é óbvio, condições para que as pessoas com mais facilidade dão à associação e ali tanto possam ver a televisão, ouvir rádio, tomar o café muito mais barato do que estão matando num qualquer café, beber a aguardente caseira, portanto, porque aí pode-se dar, que é uma coletividade, e não é obrigado a comprar, portanto, portanto, há de facto uma componente social nas coletividades que não se consegue num qualquer café, num dos melhores restaurantes, tanto que de facto possam existir numa determinada localidade. Eu queria falar de uma coisa que se falou também aqui no autofinanciamento. Eu não canso de falar, por exemplo, no Oriental São Martinho. Está aqui, portanto, uma pessoa que até há bem pouco tempo foi o responsável máximo da direção, o Sr. Vítor. A partir do momento
em que aquela coletividade obteve as melhores condições de sede social, só debatia à porta do gabinete uma vez por ano, que era pedir um subsídio para uma atividade internacional que projetou o Oriental São Martinho e a cidade de Além Fronteira. E essas atividades têm que ser apoiadas. Mas hoje o Oriental São Martinho tem autofinanciamento. Exatamente porque tem dirigentes que de facto souberam que não podem andar a mendigar subsídios na Câmara Municipal, na Segunda Freguesia, aqui ou além. Hoje têm autofinanciamento, o que é, portanto, extremamente positivo. Eu tenho dado este exemplo a muitos dirigentes associativos. Há outras associações que, de facto, também conseguem isto. E eu, mesmo aqui, tanto junto de uma plateia de muitos anos universitários, não deixo de fazer este reparo. A Câmara Municipal fez, de facto, muitos investimentos. E houve um ou outro, portanto, que foi mal avaliado. Nós temos que reconhecer, tanto isto, um ou outro foi mal avaliado. E há uma ou outra associação com excelentes condições a nível das infraestruturas que têm e não são capazes de as movimentar, de levar as pessoas lá, de criarem atividades, como sala de espetáculo, das melhores salas de espetáculos da cidade. E, de facto, a essas, eu tenho dito em nome da Câmara, que não há, de facto, um cêntimo. Porque estamos a falar também de investimentos, nas sedes sociais e nos clubes. Felizmente, hoje há também, porque também falou disto, há também muitas senhoras já como dirigentes associativas. E quero dizer, portanto, muitas senhoras com uma capacidade extraordinária nos cargos que desempenham nas associações, portanto, onde eu conheço muitas delas. Eu estou ligado à vida associativa desde 1974. Eu comecei a dar aulas em 1974, em 73 e em 74 comecei também a ligar-me à vida associativa. Nunca mais me larguei. De facto, quem gosta do meio associativo, isto é um bicho de tal ordem que tem dentro de nós, e nós tanto não conseguimos largar, por muito que a gente tente largá-lo. Eu penso que se cada um de nós der um pouco à associação de bairro, do nosso bairro, à associação de estudantes, é extremamente positivo. Até porque, creio, porque para mim foi, é ser dirigente associativo hoje, estar numa direção de uma qualquer associação, é estar numa grande escola de aprendizagem da vida. Eu acho que isto é extremamente importante que todos nós demos um pouco de nós às questões do associativismo. Eu não queria roubar muito tempo, mas aqui tanto deixar-vos só com alguns números para verem e poderem analisar aquilo que tem sido o esforço empenhado da Câmara Municipal da Covilhã desde 1998 até hoje. Em termos de despesas realizadas, de apoios dados às associações para infraestruturas e atividades culturais, esportivas, de lazer e de ocupação de tempos livres, demos cerca de 38 milhões de euros, desde 1998. 38 milhões de euros. Do realizado, é óbvio que nós temos sensivelmente, cerca de 400 mil contos, falando ainda da moeda antiga, de compromissos que já foram assumidos, mas que estamos a cumprir rigorosamente e mensalmente. Portanto, mas daqui podem ver o esforço enorme que a Câmara Municipal da Covilhã tem feito em relação ao associativismo do Conselho da Covilhã. E tem-no feito porque penso que a Câmara hoje, isso é indiscutível, é liderada por um homem que tem muita sensibilidade para as questões do associativismo. O Presidente da Câmara é uma pessoa muito sensibilizada para estas questões.
E eu posso ser testemunha disto porque quando o Presidente da Câmara começou a aprender a escrever e a ler numa associação onde funcionava uma escola, isso quer dizer tudo. Portanto, foi aí que, de facto, ele criou o gosto pelas questões do associativismo e a sensibilidade apurada que hoje tem, que deve-se um pouco também ao percurso que ele fez de crescimento e de desenvolvimento saudável. Nós estamos a fechar o ciclo dos investimentos no Conselho da Colher ao nível das sedes sociais. Vamos, em maio, inaugurar a sede social de Vitória de Santo António, que é uma obra tanto que, depois de concluída, fica em cerca de 85 mil contos. Portanto, conseguimos agora sensivelmente 120 mil contos esta semana, portanto, transata, que já estão decididos, portanto, pelo Governo, para, portanto, acabarmos aquela obra e inaugurá-la, provavelmente, em maio. E queria referir uma outra coisa que me deu bastante tristeza, portanto, neste percurso que eu tive enquanto responsável pelo associativismo. Foi o fecho, desde 98 até hoje, de uma só associação. Uma associação que fechou no Conselho da Colher, na cidade da Colher. Foi o S Atlético, também com uma história portanto, que deve ser preservada. Eu espero que se venha a preservar, porque tem o seu historial. Era uma associação sediada na zona portanto, da freguesia da Conceição, ali bem próximo do Jardim, mas por razões que poucos conhecemos, aquela associação fechou. Espero que alguém um dia pegue nela e a possa tanto reativar, porque cada associação que fecha no Conselho da Colher é uma página da história associativa que, de facto, fica em branco e nós não temos as páginas em branco no associativismo do Conselho da Colher. Como disse, o Governo da Floresta vão entrar tanto brevemente em obras, também vamos gastar ali algum dinheiro no sentido de darmos as melhores condições aos agentes associativos, aos associados, aos estudantes e a todos quantos gostam de entrar nos regiões da floresta. Para terminar,